Olá, Nicos Pafites do ensolarado Chipre, bem-vindos ao tutorial de hoje. Isto é para o Cambridge IGCSE ICT 0417 ou o curso 0983 e é para a prova de junho de 2024. Papel 2, A22. Agora, este é o primeiro de 3 tutoriais para esta prova, e este tutorial em particular foca no documento de evidências. Tarefa 1 e depois o componente de processamento de texto para esta prova. Para os outros 2 componentes, bancos de dados e apresentação com design de gráficos. Confira a descrição do vídeo para acessar os links dos tutoriais. Então vamos começar com o processamento de texto. O primeiro passo é garantir que você tenha esses arquivos na sua área de trabalho. Eu tenho eles aqui. Esses são meus arquivos aqui. Tenho a versão eletrônica para o tutorial. Você não terá essa versão da prova, mas estes são os arquivos necessários. E então, começamos preparando o documento de evidências. Vamos abrir o arquivo J2422 evidências, RTF. Vamos garantir que seu nome, número do centro e número do candidato apareçam em todas as páginas deste documento. Não diz onde, então vou colocar no cabeçalho mesmo. Depois vamos salvar com o nome evidência, seguido pelo seu número de candidato, por exemplo. Isso é muito importante. Usamos letras maiúsculas ali. E você vai precisar do documento de evidências no exame para mostrar capturas de tela. A tarefa 2 é justamente editar esse documento. O Colégio Agrícola Tamara adota um estilo corporativo em todos os documentos. Certo, usando um software adequado, abra o arquivo, aquele arquivo específico ali, J2422 InfoRTF, a página é. A página está em retrato A4, com margens de 2 centímetros. Não altere essas configurações, só vamos verificá-las sem precisar criá-las. 4 estilos de parágrafo foram criados e aplicados. Não altere nenhum deles, a menos que seja instruído. Salve o documento na sua área de trabalho com o nome de arquivo folheto, então apenas o nome folheto, e certifique-se de que está salvo no software que você está usando. Estou usando o Microsoft Word, então será um arquivo de documento onde colocamos as evidências. No documento de evidências, incluiremos uma captura de tela para comprovar que salvamos o arquivo com nome e tipo corretos. Vamos começar com isso agora mesmo. Certo, então primeiro, o que eu vou fazer é abrir o arquivo de evidências J2422, aí está ele, deixe-me só arrastar ele para cima. Pronto? Ok, aqui está meu documento de evidências, eu vou dar um clique duplo na seção do cabeçalho, no topo, e inserir meus dados. E meu número de candidato. Algo que não te falei antes, mas é muito importante, sempre confira, não no documento de evidências, mas nos outros documentos. Bem, certifique-se de ir em exibir e garantir que a régua esteja marcada. Na verdade, é uma ferramenta muito útil, e ao marcar essa régua ali, você pode ver que, se eu ativá-la, a régua aparece no topo e na lateral. Então é uma ferramenta muito útil. Eu só vou clicar em salvar, depois vou em arquivo e salvar como, porque vou salvar isso no formato de documento do Word e vai se chamar evidência. E então 1, 2, 3, 4, tudo em letras maiúsculas. Pronto, agora posso minimizar isso. A próxima parte que lemos foi que vamos abrir o J2422 Info, esse aí. Agora vamos verificar as configurações, como foi dito. Então eu só vou para o meu layout, clique em configurações avançadas na caixa de diálogo de configuração da página. Posso ver que tenho margens de 2 centímetros em cima, embaixo, à esquerda e à direita. O tamanho do meu papel é A4 e está em modo retrato, como foi dito. Também foi dito que 4 estilos foram gerados. Então se eu apenas clicar ali, devo conseguir ver os 4 estilos lá. Eles são TAC, corpo, subtítulo, tabela e título. Então, tudo o que preciso fazer agora é apenas salvar este arquivo. Salvar como? Vou escolher documento do Word, DocKeys. Vou salvar isso como panfleto, com todas as letras maiúsculas. Muito importante, faça esse salvamento. E agora eu posso simplesmente minimizar isso. Posso ir até minha pasta onde salvei tudo. Aqui está,
É esse que eles estão procurando. Vou tirar uma captura rápida desse panfleto, Dr. X, com minha ferramenta de recorte. Só vou conferir se peguei tudo e se o panfleto está visível. E colocar isso como evidência. Sim, vou dizer de novo. Por favor, evite o modo escuro, pois não imprime bem. Se usá-lo, garanta que as impressões fiquem claras e legíveis. Certo, então vamos apenas clicar em salvar. E já fizemos essa primeira parte, agora podemos pular para cá, tudo bem? Então vamos continuar, vamos ler todo o número 2. Então, coloque alinhado à direita no cabeçalho do documento do panfleto o texto Informação atualizada por, seguido de um espaço, depois seu nome, número do centro e número do candidato. Coloque à direita. Números de página automáticos no rodapé. Garanta que cabeçalho e rodapé estejam alinhados à margem direita. Não inclua outros textos ou marcadores em cabeçalhos ou rodapés, pois aparecem em todas as páginas. Vamos fazer isso agora. Então vou voltar ao meu documento e preciso adicionar o alinhamento à direita no cabeçalho do texto. Então, aqui em cima vou dar um duplo clique novamente na seção do cabeçalho. Agora, eu poderia muito facilmente, já que vou adicionar apenas um item. Eu só vou até a página inicial e alinhar isso à direita. Eu poderia, por exemplo, se quisesse colocar algum outro alinhamento, digamos algo à esquerda, algo ao centro, algo à direita, eu poderia. No cabeçalho, é só ir e escolher aquele dos 3 espaços, este, e assim posso ter 3 ou 2 alinhamentos. Então eu só vou colar o que ele me pediu ali, seguido de um espaço, seu nome, número do centro e número do candidato. Certo. Agora, o motivo de eu não ter usado esses 3 marcadores é porque esse texto é bem longo. E vai acontecer porque ele vai ultrapassar a área central aqui. Vai quebrar o texto, então é mais fácil assim. Se eu alinhar à direita, deixa eu só copiar isso, só para te mostrar rapidamente como fica. Então, se eu apagar aquilo e usar isso aqui, você consegue ver que ele está realmente quebrando o 627 ali? Então eu teria que ir lá e apagar esses espaços reservados. E então, alinhar à direita de qualquer jeito, então é melhor já alinhar logo. Aí, na parte de baixo, diz número de página automático à direita no rodapé. Então, de novo, vou usar os 3 na parte de baixo agora, só para variar. Para o rodapé, vou usar os 3 espaços reservados. Vou clicar no da direita, ir até número de página e selecionar posição atual. Beleza, mas esses aqui, só para explicar, é isso que está escrito no papel quando diz para não ter nenhum local e nenhum outro texto ou espaço reservado, incluindo as áreas de cabeçalho ou rodapé. Basicamente, o que isso significa é que esses aqui não devem ficar visíveis. Esses são espaços reservados, então precisamos apenas pressionar Delete e removê-los, porque diz que não pode haver outros espaços reservados. Dê um clique duplo no corpo do texto para sair da seção de cabeçalho e rodapé. Agora podemos seguir para a próxima seção. Selecione o subtítulo Instalações Educacionais e o texto seguinte até, incluindo o parágrafo Encerramento ou Privilégios Adicionais, e altere o layout da página. Assim, apenas esse texto é exibido em 2 colunas de largura igual, com 1 centímetro de espaço entre elas. Certo? Então eu quero ir e encontrar aqui. É a instalação educacional. Vou clicar e selecionar apenas uma parte do início dessa seleção. Solte tudo! E agora eu quero encontrar o final ou privilégios adicionais. Então eu poderia usar a ferramenta de busca aqui. Vou rolar aqui. Está vendo? É aquela linha ali. Agora, como cliquei no início da seleção, vou segurar Shift no teclado. Enquanto eu estou segurando, vou clicar no final dessa seleção. Isso me permite selecionar tudo entre o ponto onde comecei aqui em cima e o ponto onde terminei lá embaixo. Então lembre-se desse Shift e clique. Ok? Então daqui eu vou em Layout de colunas, mais colunas, vou escolher 2 colunas. Agora, eu quero 2 colunas. Eu quero colunas de largura igual. Ok? Porque diz para mudar o local, então ele coloca o texto em 2 colunas de largura igual e um espaço de 1 centímetro. Quando ajusta o espaço, você vê a pré-visualização.
Se eu aumentar o espaço, você pode ver, o espaço entre as colunas aqui aumenta e a largura dessas colunas se ajusta automaticamente e ambas ficam iguais. Então, quando eu volto isso para 1 centímetro, pronto, ele vai ajustar as colunas. Se suas unidades estiverem em polegadas e você não souber converter para centímetros, não se preocupe, apenas apague o que colocou. Digite um espaço e cm, e isso vai usar centímetros em vez de polegadas. Clique em OK, pronto. Esse é o nosso documento até agora, então já fizemos algum trabalho. Vou clicar em salvar. Ah, desculpe, cancelar, não é esse. Salvar, não vá para salvar. E agora voltamos para a nossa prova. Número 4. O estilo de parágrafo de subtítulo TAC já foi criado e aplicado aos 4 subtítulos. Modifique o estilo de subtítulo TAC para que apenas a seguinte formatação seja aplicada. Ok, então queremos que seja uma fonte serifada. 16, centralizado, negrito itálico, espaço simples, 0 antes e 3 espaços depois. Faça uma captura de tela mostrando como mudou o estilo TAC Subhead e as configurações e insira no seu documento de evidências. Ok, então vamos voltar. Então, meu próximo passo é porque isso vai ser o subtítulo. E sempre que você modifica ou clica em um novo estilo, ele é aplicado automaticamente ao parágrafo em que você está. Por exemplo, se estou aqui agora, vou para a página inicial. Simplesmente indo até esse estilo de subtítulo aqui e modificando se eu modificar, pode ser que ele aplique ao parágrafo porque eu já estou nele. Então é bem fácil. Se eu selecionar algo que tenha esse estilo, vou para o meu subtítulo TAC. Vou clicar nisso, ir para modificar e agora vou modificar para ficar daquele jeito. Então eu quero uma fonte serifada. Fonte serifada. Usamos Times New Roman. Quero que seja tamanho 16. O alinhamento é centralizado, então isso está certo. Vamos mover para o centro. Está dizendo negrito e itálico. Então vou tirar o sublinhado e vou colocar só negrito e itálico. Ok? O espaçamento entre linhas é simples. Então posso ver aqui que o espaçamento entre linhas é simples. Mas eu poderia conferir indo em formatar parágrafo, já que vou acessar essa seção para ajustar espaço depois, antes e o parágrafo. A partir daqui, vou lá e pronto, espaçamento simples. Eu quero 0 espaço antes, pontos, 0 espaço, e quero 3 espaços depois, então só vou mudar isso para 3. Vou clicar em OK, OK, e agora posso simplesmente mover isso para cá. Podemos ver que isso já foi aplicado aos meus subtítulos, porque eles já fizeram isso para a gente. Agora, eu preciso mostrar evidências, mas também preciso mostrar evidências de que o estilo foi aplicado. Então, o que eu vou fazer é ir em modificar novamente, vou colocar isso aqui, essa captura de tela. Esta janela permite ao examinador ver todas as configurações feitas. Vou tirar uma captura de tela que inclua. Vou fazer isso agora. Assim, então eu tenho essa janela aqui que mostra todas as configurações que eu modifiquei. Mas eu também tenho esses subtítulos aqui que estão visíveis no meu documento, na minha captura de tela, o que mostra que isso foi aplicado. Então, como eles sabem? Bem, antes de tudo, é uma fonte serifada, e isso é muito distinto porque fontes serifadas têm aqueles pequenos traços, esses pequenos traços aqui. Você consegue ver esses pequenos traços aqui em cima? Esses pequenos traços ali, eles são conhecidos como serifa, esses pequenos traços no texto. Assim, eles percebem na hora que foi aplicado. Agora vou ao meu documento de evidências. Preciso fechar isso, é só clicar em OK, ir para o meu documento de evidências e colocar essa evidência ali. Pronto! Agora vou apenas mover o restante para baixo. Certo. Número 5. Ordene a lista com marcadores de livros a viagens em ordem alfabética. Certo. O número 6 fala sobre o marcador, então vou continuar lendo isso. Formate a lista para que os marcadores fiquem recuados em 1,5 cm, 1,5 centímetros da margem esquerda. E então, vamos importar uma imagem. Então vamos primeiro fazer o marcador. Então vamos procurar nossa lista. Vamos apenas abrir o documento e aqui está a nossa lista.
Então, como eu vou formatar em ordem alfabética? Então, vou selecionar minha lista e agora preciso classificar meus dados. Se olharmos a faixa Página Inicial, no topo, vemos o botão de classificar. Ao clicar, aparece a opção de classificar parágrafos. O motivo pelo qual estamos classificando parágrafos é porque o marcador é aplicado a cada parágrafo. Então, cada marcador vai ser classificado. Vai ser por texto, então o tipo de classificação é texto. Se fosse uma lista numerada, ordenaríamos numericamente. Poderíamos fazer isso. Se fosse uma data, poderíamos usar datas, mas isso é texto e queremos em ordem ou ordem alfabética. Então, de A a Z, ou seja, ascendente, clique em OK e pronto. Vai de acomodação até viagens. E agora queremos recuar nossa lista em 1,5 cm, então vou até o parágrafo, clico na caixa de diálogo ali e vamos fazer o recuo à esquerda. E só para garantir, caso você esteja usando polegadas, basta colocar 1,5 espaço cm, ou seja, 1,5 centímetros. E se eu clicar em OK, pronto! E lembre-se, eu disse para você no começo, sempre certifique-se de que a régua está visível. Então, na aba de exibição, verifique se a opção da régua está marcada para que você possa ver. Com o item selecionado, vemos que está recuado 1,5 cm. Assim, sei que fiz corretamente. Certo, então? Número 7. Importe a imagem J2422,5.jpg e coloque-a no início do parágrafo que começa com "A faculdade tem um fundo limitado". Então vamos encontrar esse parágrafo. Formate a imagem para que o texto fique ao redor dela. Ela está no parágrafo iniciado por "A faculdade tem um fundo limitado", alinhado à direita da coluna e embaixo. Então, eu quero à direita e embaixo do texto no parágrafo. Quando clicado, ele abre um editor de e-mail pronto para enviar uma mensagem para TAC em cambridge.org com o assunto Tawara Bursary. Ok. Inclua no documento de evidências uma captura de tela com o link da imagem, o e-mail, o endereço e o assunto. Certo. Então vamos pular para cá. Primeiro queremos encontrar o parágrafo que começa. A faculdade tem recursos limitados. Então, se olharmos aqui, aqui está. A faculdade tem recursos limitados. Se eu clicar 3 vezes rapidamente no parágrafo, ele será selecionado. Quero que minha imagem fique alinhada no canto inferior direito, aqui embaixo. Então eu só vou clicar em qualquer lugar no início deste parágrafo, inicialmente, inserir imagem. Então eu vou em imagens. Neste dispositivo, vou para o meu dispositivo, tenho tudo na minha área de trabalho, deve estar lá. Aqui está a imagem J2422,5. Selecione isso. Agora quero que o texto fique ao redor da imagem, o que posso fazer usando esse pequeno ícone ao selecionar a imagem. E eu poderia colocar aqui e escolher a opção justa. Eu prefiro usar as faixas no topo, é só ir em quebra de texto justa. Isso agora me permite mover minha imagem no texto e eu posso movê-la para baixo. Assim, ela fica no canto inferior direito. E eu preciso garantir que ela esteja alinhada com a margem inferior, com a direita e a margem inferior. E para ajustes finos, com a imagem selecionada, eu posso usar as teclas de seta para conseguir um alinhamento perfeito assim. E você pode ver que esta imagem eu só vou mover um pouquinho mais. Está perfeitamente alinhada. Eu só vou clicar em início e você pode ver que essa imagem agora está perfeitamente alinhada. Com essa margem direita e a parte inferior daquele parágrafo, ótimo! Quero transformar isso em um hiperlink. Assim, ao clicar, abrirá meu editor de e-mail para enviar uma mensagem. Então vou clicar com o botão direito nisso e vou clicar em link. Ao fazer isso, aparecerá uma caixa de diálogo para vincular a um arquivo ou página web. Se eu clicar aqui, posso ir para um arquivo ou inserir a URL de uma página web. Tem um local neste documento para você pular para títulos específicos. Quero enviá-lo para um endereço de e-mail, que é o destinatário desejado. Eu vou tentar copiar e colar isso. Você terá que digitar, então cuidado. Vou digitar ali. Tire aquele W extra que eu coloquei. Ok. E o assunto vai ser Bolsa Tawara, então eu vou copiar isso também.
Agora, não posso usar isso como captura de tela, porque a palavra OK indica que configurei, mas não apliquei as configurações. Preciso clicar em OK primeiro. Depois eu posso clicar com o botão direito aqui em editar o link, e daqui você pode ver que no topo está escrito editar hiperlink. Isso significa que você já criou, salvou e agora está editando. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha caixa de diálogo ali, vou tirar uma captura de tela, e minha captura de tela vai incluir tanto a caixa de diálogo quanto a imagem. Agora, isso aqui mostra que eu selecionei minha imagem, e isso é a caixa de diálogo com todas as propriedades. Então agora eu posso colocar isso na minha captura de tela, clicar em OK, ir para o meu documento de evidências, que é o número 8, e colar isso lá. Ok, não precisa ser tão grande, só o suficiente para ser legível. Ok, podemos voltar agora. Então, já fizemos isso. Localize a tabela no documento, exclua toda a coluna e o conteúdo com o título Preço por semana. Na próxima página, há mais itens na tabela. Vou começar pelo número 9. Então, o primeiro passo é, vamos encontrar esse documento, vou salvar rapidamente, vamos encontrar nossa tabela, ela está aqui. Queremos excluir esta coluna aqui, o preço por semana. Então a maneira mais fácil de fazer isso é passar o mouse, apenas mover o mouse até o topo de uma coluna. Você pode ver se eu clicar aqui dentro primeiro. Então estou dentro da tabela. Minha tabela está selecionada porque posso ver aquele pequeno ícone ali, naquele cantinho superior, se eu colocar o mouse bem ali. Consegue ver aquela seta para baixo? Se eu clicar ali, seleciona a coluna toda. Agora posso clicar com o botão direito em qualquer parte da coluna e escolher excluir colunas. Essa coluna foi excluída. Também posso inserir colunas assim. Vou ao topo, clico aqui com o botão direito e escolho inserir. Posso adicionar colunas à direita ou esquerda e também linhas acima ou abaixo. Ok, isso já foi excluído, agora vamos ver o que fazer com o restante. Número 10. Formate a primeira linha da tabela para que ela se torne uma única célula com o conteúdo centralizado sobre 3 colunas. Ela tem fundo cinza claro, com 20 a 40% de opacidade. Formate a tabela para que todo o texto de cada linha seja exibido em uma única linha, as bordas da tabela e todos os dados caibam dentro da largura da coluna. E basicamente é isso. O documento do Word está praticamente pronto, então vamos só finalizar isso. Ele pede para formatar a tabela, exibindo todo o texto de cada linha em uma única linha. As bordas e dados da tabela devem caber na largura da coluna. Vamos voltar. Então, a primeira coisa que vou fazer é selecionar as células superiores, as 3 células aqui, vou clicar com o botão direito e a partir daqui posso mesclar as células. Agora você pode fazer isso pelo layout, com a opção de mesclar células. E diz, sobre 3 colunas, alinhado ao centro, então só vou garantir que está alinhado ao centro. Pronto, aí está. Então as luzes estão centralizadas e tem um fundo cinza claro, com sensação de 20 a 40% de opacidade. Com o meu ponto de inserção naquela célula, posso acessar o design, escolher sombreamento e ao passar o mouse nas áreas cinzas, você vê. Se a gente esperar um pouco, aparece uma janela e essa aqui diz fundo branco, mais escuro. 25%. Então isso fica entre 20 e 40, eu posso usar essa, ou posso ir para aquela ali que é mais escura, 35%, então eu vou usar essa mesmo. Opa, espera! Aconteceu que, por eu ter selecionado o texto, só aplicou nisso. Então, o que faço agora? Vou clicar na célula e aplicar o sombreamento. Agora está certo. Antes, como selecionei só o texto, o sombreamento foi aplicado apenas nele. Beleza, agora o sombreamento está aqui. Lembra da régua lá em cima? Vamos conferir aqui em cima com o ponto de inserção em algum lugar da tabela. Veja estes ícones aqui que parecem pequenas grades. É aqui que estão as bordas. Então eu quero trazer essa borda esquerda aqui, quero alinhar ela com aquela margem. Então eu vou clicar, segurar, arrastar e puxar minha tabela para dentro, para ela ficar ali. Eu não quero que fique ali porque está para dentro, eu quero que fique perfeitamente alinhada com a minha margem.
Agora eu vou arrastar essa daqui, seja colocando o meu mouse aqui ou, novamente, usando aquela aba tipo waffle no topo. Vou esticar isso até que o texto fique todo em uma linha só. Pronto! Agora, o resto parece estar certo, está tudo em uma linha só. Então vou só esticar isso aqui um pouco mais e depois esticar aquilo ali um pouco mais também. Assim fica exatamente quadrado com a minha coluna, ficou ótimo! Beleza, então as bordas da tabela e todos os dados cabem dentro da largura da coluna. Ok, ótimo! Por fim, revise a ortografia e o documento. Verifique se a lista e a tabela não estão separadas nas colunas. Isso é importante. Vou verificar se não há linhas viúvas ou órfãs e se não há páginas em branco. Mantivemos os estilos originais, exceto o subtítulo de impostos alterado para o passo 4. O espaçamento está uniforme entre os itens. Tenho a impressão de que isso foi fácil demais. Só estou verificando se há algo que eu possa ter deixado passar. Não vejo nada, então se eu deixei passar alguma coisa, sabe, é só me avisar nos comentários. Então, o que vou fazer agora é revisar tudo. Vou olhar isso com muito cuidado. Então, tudo isso parece muito bom. O espaçamento está consistente. Ok? Isso aqui eu não gostei. Você pode ver que uma linha desse parágrafo está aqui, enquanto o resto do parágrafo está aqui embaixo. Então, vou clicar aqui e apertar Enter para descer isso. Pronto! Minha lista agora está em uma página só. Isso é bom e não está dividida. Minha tabela não está dividida. São 2 páginas. Bem certinha. Tudo parece bonito e organizado. E espero não ter esquecido de nada, porque isso pareceu fácil demais. Certo, então vou clicar em salvar e agora posso fechar meu documento.